Toda vez que eu vou falar com o Valmir, e aí, Valmir, como é que tá as bênçãos? Irmão, tá a bênção, tá a glória, Deus está abençoando, Deus está prosperando. Enquanto em casa, irmãos, só Deus sabe como é que é a sua casa. Mas a palavra de Deus diz, quando você fazer em jejum secreto com Deus, para Deus te abençoar, não conte para ninguém. Não conte para ninguém que você está jejuando. Não demonstre na sua face que você está em jejum. Você tem que estar alegre, feliz. Está passando dificuldade? Seja feliz. Está passando luta? Seja feliz. Porque a palavra de Deus diz, se Deus fizer milagre na sua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer milagre na sua vida, Ele continua sendo Deus. Deus, irmãos, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer perdoar nossas vidas. Deus perdoou aquele povo, e aquele povo construiu o templo, e a glória de Deus foi tão grande, foi tão maravilhosa, aleluia. Irmãos, nós vimos no livro de Salomão também. Nós vimos o rei Salomão. Ele construiu o templo para Jesus. E pensa um templo bonito, né, pastor? Ouro, coisa mais linda do mundo. Quantos anos ele levou para construir o templo? 3 anos. 3 anos para fazer. Para ir construir. E nós estávamos vendo, eu estava vendo, irmãos. Aliás, 7 anos. 7 anos para fazer o templo. 7 anos, irmão, para construir uma casa de oração, templo de Jesus. E eu estava vendo, irmãos, eu estava lendo, procurando sobre ele. A sua casa, Salomão levou 13 anos para construir. Ele procurou, então, quer dizer, fazer mais detalhe para ele do que fazer algo para Deus. Ele construiu o templo de Deus em 7 anos e gastou o resto de 13 anos fazendo a sua morada. Mas nós vemos que Salomão ainda acabou errando e acabou esquecendo de Deus. Quem sabe, irmãos, ele fez que nem o Valmir aqui. Ele procurou lá construir a sua casa, ajeitar, e foi deixando Deus. E daí ia surgir um problema. Salomão começou a procurar outros deuses para resolver aquilo que estava acontecendo. E foi procurando outros deuses e foi se afastando de Deus. Mas nós lemos que Deus perdoou. Aleluia. Deus perdoou ele. Deus deu uma chance dele se reerguer de volta e receber sua misericórdia. Agora nós vemos aqui também, irmãos, em Lucas 19:5. E um pouco antes a história de Zaqueu. Zaqueu ele era cobrador de impostos. E só para você saber, cobrador de impostos devia ter muita grana. E ali, além dele cobrar os seus impostos, ele extorquia o povo. Se era 1%, ele cobrava 3%, 4%. Cobrava mais. Aí ele passava para o governo 1%. E a outra parte ele pegava para ele. Luiz. E assim ele foi indo. E foi fazendo dessa forma. E quem sabe a casa dele talvez era até mais bonita que a casa do rei Salomão, hein? A palavra não relata isso. Mas por ter uma condição financeira tão grande, ele era chefe dos cobradores de impostos. De tanto que ele conseguiu extorquir o povo, ele foi se destacando. E ele virou chefe dos cobradores de impostos. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, não é a casa que Zaqueu tinha. Não é a sua condição financeira que ele tinha. Mas é que Zaqueu sentiu algo vazio dentro dele. Zaqueu, ele sentiu aquele vazio. Ele falou: eu tenho tudo isso. Eu tenho uma casa. Eu tenho os melhores carros de boi. Eu tenho os melhores carros de cavalo. Eu tenho os melhores cavalos para puxar meus carros. Mas ainda estava me faltando algo. Eu necessito de algo ainda.
Irmão, muitas das vezes a gente acha que as coisas financeiras vão nos dar satisfação. Claro, se você comprar um carro zero de uma loja, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, isso vai te dar alegria, vai te dar uma satisfação, vai te dar aquele prazer imenso de dirigir um carro zero, né, pastor? Mas logo você vai perceber que aquilo ali é coisa financeira, é coisa que passa. É coisa que logo se termina, que ferruja, quebra. Então Zaqueu começou ali, a palavra não diz, mas ele começou a, quem sabe, sentir aquele vazio na sua alma. Ele falava, mas tem algo diferente. Está faltando algo ainda para mim, eu tenho tudo isso, mas ainda falta algo. Aí ele ouve falar do tal de Jesus, aquele que curava os enfermos, aquele que está curando, que está abençoando. E aquilo começou a brotar dentro do coração dele. E ele disse: eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer quem que é Jesus. Irmãos, se você tem o desejo de cada dia mais conhecer Deus, eu quero te dizer que a palavra de Deus é o único lugar que você vai conhecer Deus de verdade. As Escrituras é o único lugar que você vai ver quem é Jesus na sua vida. Aleluia. Por mais que um amigo te despreze, por mais que um irmão te calunie, te joga culpas, Jesus está ali dizendo: ei, meu filho, eu vou cuidar de você. Eu estou esquadrinhando os seus caminhos. Aleluia. Zaqueu começou a brotar no desejo do seu coração em querer conhecer Jesus. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura. E eu fui procurar quantos metros tinha Zaqueu, qual era a sua altura. Zaqueu, ele não era um anão, ele não era um anãozinho. Ele tinha 1,50 a 1,51 de altura. Ele não era tão baixo. Mas naquele tempo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que onde que Jesus andava, multidões seguiam Jesus. A palavra de Deus diz que aquela mulher do fluxo de sangue, para ela receber o seu milagre, pois naquele tempo quem tinha uma enfermidade, alguma doença, e a pessoa não podia sair de casa, ela tinha que se curar, porque eles tinham tanto medo de passar a doença para outras pessoas. Quem sofria de lepra naquele tempo era excluído da sociedade, era tirado para um outro lugar, para morrer sozinho, sem recursos. Se a família tinha um recurso, buscava comprar medicamentos e levar lá até tentar sarar, para trazer aquela pessoa de volta. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha que romper a multidão, ela teve que se arrastar. E ela foi e conseguiu tocar em Jesus, porque Jesus, onde ele estava, multidões o seguiam. Aleluia. Onde Jesus estava, multidões estavam com Jesus para buscar o seu milagre, a sua cura. Irmãos, hoje não é diferente. Nós estamos aqui clamando a Deus para o nosso milagre. Mas não é só essa igreja que nesse horário, nesse exato minuto está aberta, não. Pelo mundo inteiro há igrejas que estão abertas, são multidões buscando Jesus Cristo. Aleluia. Você entende quão grande é o nosso Deus? Deus, ele não está ouvindo somente o seu clamor, a sua adoração. Ele está ouvindo o clamor, a oração da nação inteira. Tem pessoas que nesse momento não estão dentro da igreja, mas estão aí no mundo, caído, perdido nas drogas, tentando achar uma saída. Estão clamando a Deus e Deus está ouvindo. Estão clamando Jesus e Jesus está ouvindo. Irmão, não se preocupe, Jesus está ouvindo o seu clamor. Por mais que todos nós falamos junto, pode 1000 vozes ecoar ao mesmo tempo, Jesus conhece cada uma de nós. Aleluia. Jesus, ele conhece cada clamor. Cada clamor vai chegando diante de Deus, e Deus vai ouvindo e vai mandando as respostas. Irmãos, tem lágrimas